O presidente Trump lançou essa bomba por volta da meia-noite, horário do leste. Ele disse que 1.000 mísseis estão prontos, carregados e apontados para a República Islâmica do Irã, e que milhares mais seriam disparados imediatamente se o governo iraniano cumprir a ameaça, feita em várias partes do mundo, de assassinar ou tentar assassinar o atual presidente dos Estados Unidos. No caso, eu. As ordens já foram dadas, e as Forças Armadas americanas estão prontas, dispostas e capazes, por um período de 1 ano prorrogável, de dizimar e destruir completamente todas as áreas do Irã. Louvado seja Alá. Esse tipo de situação, quase uma provocação. O que afinal causou isso? Ontem, talvez você tenha visto que circulou bastante notícia no Axios e em outros lugares dizendo que os serviços de inteligência de Israel teriam informado sobre uma ameaça séria à vida do presidente, uma possível tentativa de assassinato vinda do Irã. Achei isso curioso no começo, porque, segundo as reportagens, a informação vinha acompanhada de um certo tom de urgência. Mas o relatório e a alegação ainda não tinham sido confirmados nem verificados pela inteligência americana, e isso já acendeu meu alerta de desconfiança. Porque, como já está bem documentado, o lado israelense tem passado constantemente informações ao presidente Trump para fazê-lo acreditar em várias coisas. Por exemplo, ei, vamos entrar em guerra com o Irã, isso vai resolver todos os nossos problemas. E sabe de uma coisa? Tem uma ideia ainda melhor. Vamos assassinar Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, e vai ser igualzinho ao que aconteceu na Venezuela. Você pegou o Maduro e colocou ele na cadeia em Nova York. Mas olha, isso aqui é ainda melhor. Você pode simplesmente matar ele aqui mesmo, e todo esse edifício vai desabar, porque eles estão mais fracos agora do que jamais estiveram em 47 anos. Lembra de todas aquelas coisas que ficavam saindo? Nunca teve verdade nenhuma naquilo. Nunca teve verdade. Eles já tinham passado por vários períodos turbulentos antes. Aqueles protestos que estavam acontecendo em janeiro eram relativamente pequenos, até que a gente tentou ampliar bastante, de propósito, publicamente, segundo o nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent, e também algumas fontes israelenses, dizendo que a gente literalmente derrubou a economia deles, o real, o dinheiro deles, para tentar destruir tudo, causar hiperinflação e fazer com que o dinheiro não valesse nada. E a gente também estava mandando armas. Lembra disso? A gente estava movimentando provavelmente alguns curdos. Pelo menos a gente tentou, vindo lá do Nordeste, tentar mover eles para lá, para causar toda essa desestabilização, tentar colocar armas nas mãos dos manifestantes. Aparentemente, alguns conseguiram. Tudo isso foi apresentado ao presidente Trump como algo que daria certo, mas não deu. Eles não eram tão fracos assim, e provaram isso de forma bem clara. Eles controlaram a situação, nunca foram tão frágeis quanto diziam. Mas foi isso que contaram para ele. Agora, quando você tem os israelenses, pelo menos segundo as reportagens, tentando convencer o Trump de que estão tentando assassiná-lo, eles sabem muito bem que isso vai deixá-lo furioso, vai despertar a raiva dele e vai aumentar a chance de ele retomar operações militares. Então, só pelo que foi divulgado do lado israelense, eu já fiquei bem desconfiado. Mas como eu escrevi numa postagem nas redes sociais ontem, eu disse, olha, você não precisa de inteligência para saber nisso. Tudo que você precisava era saber ler, porque durante todo o cortejo do funeral de Ali Khamenei, que finalmente aconteceu, o lugar estava tomado por bandeiras vermelhas. Tinha faixas, cartazes erguidos pelo povo, tudo com mensagens dizendo mirar em Trump, vingar-se, esse tipo de coisa. Então bastava olhar para a televisão para perceber que o povo iraniano estava furioso. Eles estavam indignados e queriam vingança por isso. E nem era preciso ir muito longe. Bastava ver os relatórios publicados. Aqui, por exemplo, da agência de notícias Fars, eles citam uma declaração anterior, feita quando Said Ali Khamenei ainda estava vivo, dizendo que o funcionário que dorme sem pensar em vingança pelo líder martirizado deve duvidar da própria consciência.
Então isso foi ontem à noite, direto da agência de notícias Fars. Mas hoje de manhã, a gente descobriu o que pode ter sido o motivo da raiva do presidente Trump hoje. Mustafa Hamid jurou vingança. Mustafa Hamid, o filho, o novo líder supremo, promete vingança pela morte do pai. E olha, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que ele disse daqui a pouco. Mas antes, é importante, e eu quero dizer importante mesmo, parar um instante e se perguntar: por que a gente está nessa situação? Por que estamos num ponto em que milhões de pessoas em outro país estão andando pelas ruas com faixas dizendo matar o líder do nosso país e querendo atingir ele? Por que isso está acontecendo? O que eles estão fazendo? Olha, eu já falei sobre isso em outros contextos várias vezes, mas cara, nunca foi tão marcante quanto agora. A gente toma tantas ações achando que não vai haver reação. Acredita que pode fazer o que quiser e que o outro lado só pode aguentar calado. Se a gente bombardeia, eles têm que se esconder. Se a gente ameaça, eles têm que ceder ao que a gente quer. E pronto. Como se não existissem outras opções. Mas isso nunca foi verdade. Agora, foi assim por algumas décadas, depois de 1993, especialmente depois da queda da União Soviética. A China ainda era uma potência relativamente fraca, e o Oriente Médio era o que era. Naquela época, todo mundo era submisso ao poder americano. A gente mandava com mão de ferro em todo lugar, fazia exigências e tudo mais. E quando as pessoas não faziam o que queríamos, a gente punia. Se não cedessem às nossas ameaças, a gente agia até que cedessem. E muitas vezes, no fim, acabavam cedendo e faziam o que queríamos. Então a gente se acostumou a agir assim. E por muito tempo isso funcionou. Mas ao mesmo tempo, isso foi gerando sementes de raiva, de resistência contra nós. Foi colocando na cabeça de muita gente a vontade de nos contrariar, de frustrar nossos planos, de trabalhar contra nós, de procurar maneiras de agir contra os Estados Unidos, porque tudo isso foi se acumulando. E aí chegamos nesse ponto em que a gente assassina o líder do Irã, porque pareceu tudo bem para o Trump. Ele fez isso em 2020, mandou matar o principal general deles. Pareceu uma boa ideia para ele. Disseram que era algo popular entre muita gente. Então ele pensou, tá bom, vamos matar esse cara. E aí disseram, olha, há toda uma justificativa para isso. Dá para dizer que sim, foi justificado, porque ele tinha feito algumas coisas. Ele realmente tinha sangue americano nas mãos, e tudo indica que sim. Ele ajudou as milícias xiitas iraquianas durante a nossa guerra no Iraque, a partir de 2003. E segundo todos os relatos, ele forneceu armas letais que acabaram matando americanos. Agora, a gente devia parar um pouco e perguntar: você realmente quer aplicar uma sentença de morte a um cara de outro país que apoiou um grupo contra os Estados Unidos numa guerra em que a gente estava lutando? Você realmente quer ir por esse caminho? Entende o que eu quero dizer? Espero que você perceba isso antes mesmo de dizer em voz alta. Mas eu vou dizer assim mesmo. Porque por essa lógica, por essa justificativa, generais americanos que têm ajudado a Ucrânia, que muitas vezes estiveram lá, ajudando a planejar batalhas, treinando soldados para matar russos, por essa mesma definição, a mesma que usamos para matar Soleimani, outros poderiam usar o mesmo argumento para dizer vamos matar americanos. Você entende o que eu estou dizendo aqui? É claro que eu sou contra isso e me angustia ver uma coisa dessas. Mas o que eu estou tentando fazer as pessoas perceberem é o seguinte: se você não quer ter nenhum senso de moralidade, se não quer deixar de matar pessoas só porque pode, e não quer evitar isso porque não é o que as leis da guerra permitem, nem é uma forma eficaz de conduzir uma guerra, muito menos de lidar com a competição entre estados. Então, quando você faz esse tipo de coisa, mais cedo ou mais tarde vai haver uma resposta. E em algum momento, alguém vai fazer com a gente o que a gente faz com eles. Porque chega uma hora em que a relação de poder muda, deixa de ser aquela em que a gente está lá em cima e passa a ser algo diferente. Essa mudança já começou.
E agora que as pessoas estão perdendo o medo da gente, e também o medo da reação e da resposta, é aí que estamos. O presidente Trump está com medo pela própria vida, e ele está sentindo esse medo. Você viu todos aqueles cartazes lá fora? Isso é uma coisa. Viu também a agência Fars News? Isso é outra. Mas vamos olhar o que o próprio homem está dizendo. Deixa eu ver se consigo abrir o certo aqui. Pronto. Isso aqui vem de... Eu vou ler de baixo para cima, porque é uma série de postagens no X, da conta de Mojtaba Khamenei, o atual líder supremo, e filho do líder supremo assassinado, cujo próprio filho, aliás, foi morto naquele ataque. Você entende isso? Acho que a esposa dele também estava envolvida, se não me engano. Mas eu sei que a filha dele estava, e alguns outros familiares também, além, é claro, do pai dele, que foi morto no nosso atentado. Então dá para entender logo de cara que ele não está nada feliz. Agora ele vai mencionar algumas coisas aqui, e eu só quero te preparar para o que isso significa. Ele vai falar sobre o profeta, o profeta Hussein, que vem do islamismo xiita original. Lá no ano 632, depois que o profeta Maomé morreu, houve uma divisão, porque estavam discutindo quem seria o sucessor. E então, no ano 632, surgiu uma diferença sobre quem deveria ser o próximo profeta. Se seria alguém da linhagem dele ou alguém escolhido, e assim por diante. Foi um grande cisma, uma grande divisão. E por vários anos, era basicamente como se houvesse dois papas ao mesmo tempo. Havia dois líderes diferentes da fé islâmica. Isso chegou ao auge no ano 680, quando Hussein tentou assumir o que ele considerava seu lugar de direito. Acho que um dos líderes havia morrido, e ele disse, eu vou ocupar o meu lugar legítimo, porque era neto do profeta Maomé. Ele disse, eu vou assumir. E os outros responderam, na verdade, não vai, nós vamos seguir por outro caminho. Então uma força muito maior cercou o pequeno grupo de seguidores de Hussein e disse, ou se rendem ou morrem. E eles responderam, não, não vamos nos render. E acabaram morrendo. Mataram todos, 70 pessoas, incluindo Hussein. Naktith entikerit levet as sirsmith islamism xiita no, kor nichworthingnab. Sunni Islam that it persists to this day. E claro, isso foi algo grande, porque depois disso surgiram várias guerras entre os dois lados, e a gente ainda vê esses conflitos aparecendo de tempos em tempos. Mas é disso que se trata. Foi daí também que começou toda essa ideia, que o Alistair Crooke já explicou em detalhes no nosso programa, de que existe uma mentalidade de sofrimento. E é isso que eles dizem. Essa é a essência da coisa. Os xiitas, todo ano, têm uma cerimônia em que falam sobre o sofrimento. Então isso está profundamente enraizado neles. É o símbolo literal disso. Agora deixa eu te mostrar o que ele disse. Vamos começar aqui embaixo. Nossa nação busca se vingar pelo sangue de Hussein. E aquele PBUH, aliás, significa que a paz esteja com ele. É algo que eles usam nas discussões deles. Por anos, a nação iraniana sacrificou seus filhos no caminho de Hussein, lutando contra os inimigos de Hussein e contra os inimigos do caminho de Hussein. E hoje, ela busca se vingar do sangue dele. Vou repetir. Hoje ela busca se vingar do sangue dele e do sangue de pessoas como Hussein, no nosso tempo. Ao nosso líder martirizado, ele diz, ó líder injustamente assassinado, ó servo justo de Deus, nós prometemos proteger o seu legado, seguir com firmeza o caminho reto que você traçou, não temer as dificuldades no percurso e ligar nossos corações às promessas divinas, como você fez. Nós prometemos, e aqui fica ainda mais específico, nós prometemos vingar o seu sangue puro e o sangue de todos os mártires dessas duas guerras recentes. Então tá o mais claro possível o que eles estão dizendo. Eles estão falando, de forma bem direta, das duas guerras que o presidente Trump começou. Estão falando do sangue do líder supremo assassinado e de todas as pessoas que morreram nessas guerras. Essa vingança é o que a nossa... Essa vingança é o que a nossa nação está exigindo e que, com certeza, precisa ser cumprida. E ele termina dizendo que os criminosos, os assassinos vergonhosos do líder martirizado,
cujos nomes estão totalmente documentados, do mais alto ao mais baixo escalão, vão levar o sonho da morte na cama até o túmulo. Isso mostra o quanto a situação é séria. E o fato de ter sido publicado oficialmente pelo novo líder supremo deixa isso ainda mais claro. Então dá para entender por que o presidente Trump está tão irritado com isso. Agora, o ponto é o seguinte: eu acho que isso vai continuar sendo mais uma aspiração do que uma ação real, justamente porque o lado iraniano está cheio de raiva e ressentimento, como John Mearsheimer comentou ontem no programa, e também com muita indignação, como Suleiman Ahmed contou no relato dele direto do local. O Patrick Henningsen, que também esteve lá em parte desse período, falou a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito calculistas. E, historicamente, são um povo muito paciente. E se eles tentassem agir com base nisso, se tentassem fazer alguma coisa agora, o presidente Trump, na resposta dele, sem dúvida reagiria com uma fúria enorme contra eles. E eles sabem que isso não traria nenhum benefício para eles. Mas eu também suspeito que o presidente Trump vai ter que olhar por cima do ombro pelo resto da vida. E se eles forem fazer alguma coisa, provavelmente vão esperar até ele sair do cargo. Porque agora, se alguma coisa acontecer e der errado, ele tem autoridade de comando e pode simplesmente dar ordens. Agora, deixa eu voltar para o comentário dele, porque isso é realmente importante. Ele disse que as ordens já foram dadas. Aqui é o presidente Trump. E as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capazes por um período de 1 ano, sujeito à prorrogação, de eliminar completamente e destruir todas as áreas do Irã. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Depois que ele falecer, ele não tem mais autoridade de comando. Nesse caso, o comando passaria para o vice-presidente e depois para o presidente J.D. Vance. E seria ele quem teria que dar essas ordens, se fosse acontecer. Mas não dá para emitir ordens que obriguem um futuro governo ou um futuro comando militar a seguir qualquer plano de ação. Talvez eles sigam, talvez não. Mas se ele estiver no poder e houver uma tentativa física contra a vida dele, e isso for atribuído ao lado iraniano, então ele tem autoridade de comando, ele pode agir. Por isso, eu acho muito improvável que o lado iraniano faça qualquer coisa agora. Eles provavelmente vão esperar até ele sair do poder, talvez alguns anos depois, se o presidente Trump viver até lá. A saúde dele, claramente, não anda muito boa. Aí sim, talvez hajam em relação a isso. Mas o ponto principal é que para o presidente Trump, agora, especialmente com essas declarações abertas, não só o que os israelenses podem ou não ter dito, não só o que estava escrito naquelas faixas, mas o que o próprio líder do Irã disse, ele virou um alvo. E vai ter que se preocupar com isso pelo resto da vida. É por isso que eu venho dizendo tantas vezes, não sigam por esse caminho. Não comecem a assassinar pessoas só porque vocês têm o poder de fazer isso. Porque agora a gente chegou a um ponto. Sempre foi antiético e tolo no passado, e também imoral, simplesmente matar pessoas sem nem se preocupar com isso. Ah, sim, claro, nós matamos os filhos deles, matamos os cônjuges, matamos as famílias. Mísseis atravessaram as janelas de apartamentos de alguns cientistas, pessoas civis. A gente simplesmente assassinava pessoas por todos os lados e nunca pensava 2 vezes sobre isso. Ninguém nunca se preocupou com isso. Ninguém ficava inquieto com isso. Pois bem, agora estão preocupados. E isso só aconteceu por causa do caminho que a gente escolheu seguir. Se tivéssemos feito uma guerra clássica, indo atrás das forças inimigas, tentando atingir alvos militares e tudo mais, para tentar vencer uma batalha militar, isso aconteceu ao longo de milhares de anos da história humana. E é assim que as coisas funcionam. Todo mundo entende isso. Mesmo os países que perdem guerras normalmente não vão atrás dos líderes das nações que os derrotaram. O exército deles foi derrotado, simples assim. Mas agora, por causa do que o presidente Trump fez, ele vai ter que se preocupar com isso pelo resto da vida. Vamos ver onde isso vai dar.
Vamos ver o que acontece. É algo preocupante, porque se alguma coisa acontecer, se o Irã, movido pela emoção, não esperar e tentar alguma coisa, dê certo ou não, a gente não sabe o que pode acontecer. Quando o presidente Trump fala em destruir a nação, pelo que a gente sabe, ele pode estar pensando em armas nucleares. Isso pode ser algo bem grave. Vamos mudar de assunto. A gente vai voltar a falar sobre a Ucrânia, sobre a guerra no Irã e também sobre outras coisas que algumas pessoas comentaram com a gente essa semana. Mas teve outra coisa que aconteceu. Acho que foi durante a noite, ou talvez até hoje de manhã. O Dmitry Peskov, primeiro, estava dando uma entrevista e perguntaram para ele como é que toda essa guerra realmente começou. E ele disse, olha, é interessante o que o presidente Zelensky falou quando assumiu o poder em 2019. Zelensky chegou ao poder prometendo ao seu povo que iria acabar com a guerra. Essa foi a promessa inicial dele. E ele ainda pode encerrar a guerra, tomando uma decisão muito responsável, retirar suas tropas do Donbas, das regiões que agora são regiões russas, e reconhecer a situação que já existe de fato, reconhecê-la também de direito. No dia seguinte, a guerra vai acabar. Então, basicamente, é o Dmitry Peskov repetindo os termos de junho de 2024 que o presidente Putin já tinha anunciado. Em resumo, ele dizia, entreguem as 4 regiões, retirem-se delas, façam a desmilitarização, a desnazificação e tudo mais, e aí a guerra acaba. Agora ele está dizendo, pelo menos nesse trecho aqui, que não falou nada sobre desmilitarização ou desnazificação, mas ele mencionou a retirada, e que com isso a guerra chegaria ao fim. Imagino que depois eles se preocupariam em negociar as outras questões. Mas claro, o presidente Zelensky não fez isso. E de fato, ele entrou em conflito. Na verdade, eu conversei com alguém que fazia parte do governo dele, logo antes do programa começar, e perguntei sobre isso, sobre como era em 2019, se isso era só algo que os russos estavam dizendo, ou se ele realmente fez campanha, prometendo acabar com o conflito com a Rússia, acabar com a guerra civil de fato entre o leste e o oeste do país. E essa pessoa disse que sim, ele realmente fez isso. Zelensky queria fazer isso. Ele tinha essa intenção. Mas, segundo essa fonte, a mentalidade do Zelensky era muito emocional, não tão lógica ou racional. E aparentemente, logo no início do processo, Zelensky tentou marcar um encontro direto com Vladimir Putin. Só que Putin basicamente o considerou inferior, não importante o bastante, e disse algo como, vamos mandar algum ministro disso ou daquilo para conversar com ele. A gente ia fazer isso num nível médio ou médio-alto, mas não com ele. E pelo que parece, o Zelensky ficou bem insatisfeito com isso e começou a reagir depois. E a gente também sabe que tem muita coisa envolvendo a Brigada Azov e várias dessas pessoas que são nacionalistas fortes na Ucrânia. Eles colocaram muita pressão sobre ele. A gente até mostrou alguns vídeos, se não me engano, de 2019, logo no começo do mandato dele, quando alguns desses nacionalistas em campo estavam basicamente dizendo para ele, o presidente do país, o que ia acontecer. E dava para ver o medo no rosto dele. E ao que tudo indica, esse medo nunca foi embora. Então, no fim das contas, isso nos levou a um ponto em que o Zelensky continua emocional, continua agindo de forma irracional, ainda não consegue chegar a conclusões lógicas e racionais. E o país dele pagou um preço enorme, gigantesco, ao longo de todos esses anos, de 2019 em diante, com certeza, até 2021 e depois, em 2022, quando a guerra começou de fato. Ele teve a chance de tirar isso da mesa, mas ouviu gente como o Boris Johnson e outros. A gente costuma culpar o Boris Johnson e o Joe Biden, que de fato tiveram influência, mas no fim das contas, quem tomou a decisão foi o Volodymyr Zelensky. Ele era o presidente, é o presidente da Ucrânia, e toda essa responsabilidade está sobre os ombros dele.
Ele pode ouvir o que dizem ou pode não ouvir. Essa é uma decisão dele. É ele quem decide se continua lutando ou não. E isso se mantém até hoje. Agora, não quer dizer que não existam muitos outros culpados nessa história. Eu mencionei o Joe Biden, mencionei o Boris Johnson, ex-líderes de seus países. Bom, olha só, eu vou te mostrar uma coisa de ontem que, quando vi pela primeira vez, pensei, não, isso deve ser de uns 2 ou 3 anos atrás, de um certo senador americano que você vai ver aqui. Mas não, acontece que foi realmente de ontem. Tenho o prazer de anunciar que, há cerca de 30 minutos, chegamos a um acordo com a Casa Branca sobre uma versão do projeto de sanções contra a Rússia que eles vão apoiar. Isso significa que ele vai se tornar lei. Então, quando eu voltar a Washington, vou me reunir com o senador Blumenthal e com as lideranças republicanas e democratas para ver se conseguimos um momento para avançar com esse pacote de sanções à Rússia, que daria ao presidente Trump as ferramentas necessárias para ajudar a acabar com essa guerra. Que tipo de... Se eu estou dizendo que o Volodymyr Zelensky age movido pela emoção e não pela lógica racional, que superlativos eu posso usar para um senador americano que quer olhar para a câmera com convicção e dizer, olha, um novo pacote de sanções vai funcionar? Eu sei que já foram, o quê? Umas 20, acho que 22 da União Europeia desde o começo dessa guerra, além de todas as que nós mesmos aplicamos. Teve mais algumas que foram feitas há pouco tempo. Mas, veja bem, dessa vez, mesmo que todas as outras tenham falhado, e mesmo que a Rússia tenha basicamente se tornado imune às nossas sanções, porque eles reformularam a economia, mudaram a forma de lidar com a logística, com as cadeias de suprimento, com os clientes, mesmo depois de reorganizar tudo isso por causa das primeiras 22 rodadas. Mas não, dessa vez vai funcionar. E isso vai colocar um fim na guerra. Agora, em nenhum momento naquele discursinho dele, ele explicou como isso deveria acontecer. Então, essa seria a primeira pergunta que eu teria feito se eu tivesse ali entre os repórteres. O que vai ser diferente dessa vez? Que sanções você vai aplicar? E qual vai ser a reação na Rússia? Qual é a sequência entre a sua decisão e a sua ação depois que ela for aplicada, depois que entrar em vigor, que vai provocar uma reação na Rússia, que por sua vez vai gerar outra reação, até fazer a máquina de guerra russa desmoronar? Então é preciso conseguir traçar uma linha direta e clara entre algo de que a Rússia realmente precisa para conduzir operações na linha de frente ou para manter suas forças de mísseis além do horizonte. É preciso mostrar como essas sanções vão tirar isso dela, vão tirar isso de jogo. E aí, com essa perda, dá para continuar essa linha de volta até a linha de frente e dizer isso vai fazer a máquina de guerra russa ficar sem combustível, sem munição, sem drones, sem o que for. O senhor pode completar essa parte, senador. O que vai ser, então? Mas ele não faz isso porque isso simplesmente não existe. Porque os russos, por causa de todas as rodadas anteriores de sanções, algumas delas, no começo, até tiveram esse tipo de correlação direta e causaram danos, acabaram se adaptando. Os russos, claro, como qualquer ser humano, faz ao longo da história e até no dia a dia, agem e reagem. Você toma uma atitude para impedir alguém, essa pessoa vai dar um jeito de contornar. Isso acontece o tempo todo e, sem dúvida, tem acontecido durante toda essa guerra. É isso que está faltando aqui. Mesmo assim, ele foi lá e na parte inicial daquele vídeo que foi divulgado, dá para ver ele chegando, sentando de novo com Zelensky e enchendo o cara de incentivo. Ele continua encorajando o Zelensky. Não, continua, segue em frente, faz isso, vai ser ótimo. Isso aqui vai vencer, finalmente. Se esse fosse o único vídeo que eu te mostrasse, já daria para ver o que há de errado com esse homem estranho. Porque ele não merece ser senador dos Estados Unidos. Ele não é digno desse título.
E isso é claramente prejudicial para os nacionalistas americanos, já que ele insiste em mandar o nosso dinheiro para a Ucrânia, de novo e de novo. Ele quer incentivar alguém a seguir por um caminho que só pode dar errado e que vai trazer mais morte e destruição para o país, que em tese a gente quer apoiar. Mas tem mais uma coisa, porque tem algo que ele disse que, na minha opinião, merece atenção. Agora parece que não é mais sobre o que acontece lá na Ucrânia, nem sobre o que acontece na Rússia. Não é de nenhum dos lados da linha de frente. Não é nem em Moscou, nem em Washington, D.C. Não, acontece que é em Pequim. O caminho para acabar com essa guerra, o caminho para a paz, passa mais por Pequim do que por Washington, Kiev ou Moscou. A China tem uma influência enorme. Eu gostaria que eles usassem essa influência para o bem do mundo. Nunca estive tão otimista quanto estou hoje de que temos a fórmula para encerrar essa guerra. Ajudar a Ucrânia a ser mais letal, deixar claro para quem apoia a Rússia que vai ter um preço a pagar se continuar fazendo isso, e tentar encontrar uma saída. Não para humilhar o Putin, mas para acabar com essa guerra de um jeito que permita à Ucrânia prosperar e sobreviver. A Ucrânia vai prosperar e sobreviver. Ele nunca esteve tão otimista. Que tipo de mente distorcida é capaz de dizer algo assim depois de 4 anos e meio de guerra, quando, segundo algumas estimativas, até 2 milhões de homens ucranianos foram mortos ou feridos? Seja qual for o número real, claro que os russos dizem uma coisa e o lado ucraniano diz outra, eu não sei. Não tenho como saber. Mas o que eu posso afirmar com certeza, só pelo número impressionante de túmulos ucranianos, você já viu, são verdadeiros mares deles espalhados pelo país, é que seja qual for o número real, é só contar as bandeiras, contar as lápides, é um número enorme, enorme mesmo. E a gente mostrou ontem que houve um motim em Lviv, no oeste da Ucrânia, no oeste da Ucrânia. E o Gary mostra o tempo todo essas cenas de pessoas sendo espancadas, arrastadas, jogadas dentro de vans e levadas embora pelos chamados recrutadores, basicamente a polícia de mobilização. E agora isso está explodindo num motim completo. Então centenas de pessoas, acho que literalmente pelos vídeos, pareciam mais de 100 pessoas se revoltando, atacando os caminhões. É esse aí mesmo. Dá pra ver um monte de gente. Eles estão de saco cheio de serem arrastados para uma morte quase certa na linha de frente. Eles estão ficando sem gente. E aí você quer dizer, vendo isso aí na tela, nunca estive tão otimista com um resultado positivo? Não existe absolutamente nenhuma base para dizer isso. É uma vergonha. É terrível o que estamos fazendo com o povo ucraniano, colocar eles nessa situação. Eu acho que o Volodymyr Zelensky, se não enlouqueceu, foi tão afetado psicologicamente por toda a pressão que vem sofrendo esse tempo todo que já não consegue pensar de forma racional. Então ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar a saída, mesmo tendo recebido várias oportunidades. Agora ele está totalmente comprometido. Vai continuar até morrer ou até que a guerra acabe de vez e a Rússia chegue a Kiev. Eu não sei. Mesmo que isso leve anos, ele não consegue tomar uma decisão racional. E aí você tem gente como Lindsey Graham, o senador Blumenthal, que ele menciona nesse discurso, o presidente Trump, o Marco Rubio. Todos esses caras juntos estão facilitando o que você acabou de ver na tela, a morte da Ucrânia. Nós estamos facilitando a morte da Ucrânia como povo, como país, suas cidades, tudo isso. Você pode culpar a Rússia. Tudo bem, são eles que estão realmente conduzindo essas operações. Mas quando você ameaça um país repetidas vezes, levando linhas militares até a fronteira dele, e depois diz, não me importa se vai ter guerra ou não, nós vamos fazer isso. E então, quando a guerra começa, você passa 4 anos e meio fornecendo toda a munição, toda a inteligência, todos os dados de alvo e agora mísseis de maior alcance e mais capacidade. É claro que eles vão continuar lutando. Eles não são diferentes de nós. E se a situação fosse o contrário, eu garanto,
Se eu fosse o presidente dos Estados Unidos e estivesse do outro lado dessa equação, com outro país, ou 50 países unidos contra mim, e usando um deles como instrumento de pressão, eu faria tudo o que pudesse para vencer essa guerra. Enquanto isso continuar, eu ofereceria saídas, caminhos para encerrar o conflito. E se eles aceitassem, a guerra acabaria. Mas se não aceitarem, eu vou continuar insistindo, porque isso é da natureza humana. É o que a gente faria, é o que os russos estão fazendo. Então, fazer com a Rússia algo que a gente jamais aceitaria que fizessem com a gente e ainda esperar um resultado diferente é quase uma loucura. E quem é que paga essa conta? Na minha opinião, é o Lindsey Graham. Não são os eleitores dele, não é a família dele. Ele ganha dinheiro. As empresas dele vão melhor. As empresas que ele apoia lucram. As pessoas que financiam as campanhas dele, muitas delas também ganham dinheiro, porque todos esses contratos que são assinados, o mais recente que o presidente Trump acabou de autorizar é para um interceptador de míssil PAC-3. Ele disse, podem começar a fazer isso. Isso levaria, como eu já falei, vários anos, talvez até 5, para realmente acontecer. Mas olha, isso não importa. Enquanto a guerra continuar e o dinheiro estiver circulando, vai ter muita gente satisfeita com isso, exceto o povo ucraniano, como dá para ver na tela. Porque eles vão morrer, vão continuar morrendo em número cada vez maior. E isso vai seguir para sempre, até que a guerra acabe, ou de alguma forma, a gente recupere o bom senso do nosso lado. É aí que estamos. E vamos dizer as coisas como elas são. Isso é permitir o massacre de um país que a gente diz querer ajudar. É essa a realidade. Eles não querem ser a última pessoa a morrer por uma causa perdida. Essa mentalidade realmente pesa. E eu acho que não há dúvida de que existe uma grande campanha de propaganda acontecendo, tentando combater a ideia de que a Ucrânia vai perder essa guerra. Mas eu acredito que cada vez mais ucranianos entendem que não é bem assim, que essa é uma guerra perdida. E se essa guerra está perdida, e você é um cidadão ucraniano comum, de 21 ou 25 anos, e aparecem para te colocar no uniforme e te mandar para a linha de frente, você não vai querer ir. É uma situação bem diferente da ofensiva de 4 de junho de 2023 contra os russos, quando os ucranianos estavam cheios de energia, acreditando que iam romper as linhas russas e chegar até o Mar de Azov. Naquela época, dava para conseguir voluntários. Mas se a gente olha o que vem acontecendo, é parecido com o que ocorreu no Vietnã em 1969 e, com certeza, em 70 e 71. Nós tivemos enormes problemas com nossos soldados. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto disso. Então, mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.